com a Revolução Americana, graças ao café. E no Brasil já gerou duas, infelizmente, não muito alvissareiras, né? Mas, então, a própria China agora está se voltando, quer se ocidentalizar. Então, já está tomando gostinho pelo café. Inclusive, eu tinha pedido a Paola, por exemplo, a escritora, para traduzir para o italiano, mas não, é melhor deixar arranjar um para traduzir para o chinês. Porque, veja bem, se eu vender assim para Portugal inteiro, mas se vender 1% na China, não. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos botar primeiro uma musiquinha do café, porque aqui é o seguinte, esse livro é o seguinte, é um romance, né? É um romance, começa com um ataque de Pearl Harbor, a guerra chegando do outro lado, um rapaz que só sabe trabalhar e estudar, está na cidade grande, ele é do interior, só está nesse sítiozinho que eu falei, só está na cidade para trabalhar e estudar, não sabe nada da vida e de repente se vê sem emprego, com a guerra chegando para aquele lado, e ele está perdido. E a única coisa que ele tinha de valor era essa terrinha que o avô português deixou, morreu e deixou para ele, que ele se refugiava do calor na região de Petrópolis, que para vocês terem uma ideia é a Sintra de lá. Ele se refugiava do estresse do Rio de Janeiro, fim de semana ia para lá e trazia umas hortaliças e tal, e os amigos falavam, traz aquele café que é bom lá da tua terra, ele trazia para dar para os amigos e tal. E era o que ele tinha, era só isso. Aí o que acontece? Ele, um amigo dele, que era diferente dele, mais enturmado, falou, rapaz, planta café. Ele falou, tá maluco? Café na bolsa quebrou. A Alemanha era um maior comprador, né? Tá em guerra, quer dizer. Aí ele falou, não, pro luxo, pro bom, pra finesse, não existe crise. Planta e a gente vai vender. Ele falou, mas como é que eu vou plantar? Onde é que eu vou arranjar mão de obra, capital? Ele falou, não, capital inicial a gente arranja. Você tem que fazer o seguinte, recrutar famílias oriundas do eixo. E vai rezando para o Brasil entrar na guerra. E o Brasil vai entrar na guerra porque o americano precisa do Brasil. Mas Getúlio, que era o ditador nosso Salazar, o Getúlio é a favor do nazista. Não tem problema, nem que o americano até mata ele se for preciso, mas ele entra na guerra. O que aconteceu? Ele aí começou a recrutar uma família de italianos, que já tinha ido no tempo da migração, que estava desempregado, e o amigo diz, tem que ser família e tem que ser oriunda do eixo. E recruta uma família alemã, que aí entra numa das coisas que eu já tinha, que uma das figuras que eu mais admiro, que é o Aristides, e eu não tive como homenageá-lo em outros livros. E eu falei, vai ser nesse. Aí, pum, peguei e mergulhei na vida do Aristides e descobri a Angelina, essa pessoa formidável, que era a mulher dele, porque quando se fala dele, mas quem segurava a onda de 14 filhos, mais um monte de doente, grávidas e tudo, dentro daquele consulado lá de Bordeaux, era ela. Né? E tenho o maior prazer hoje de saber que tem aqui uma das pessoas, a primeira que tomou conhecimento dessa história, que é a senhora. Depois gostaria que a senhora falasse também um pouquinho da gente, que é da Terra das Meninas e tal, organizando um museu, né, para a Angelina. Né? Então, essa família vem através do cônsul, vai para o Brasil, ele bota as duas famílias ali. Então, o nosso herói aqui, muito sem vergonha, diz assim, olha, vou dar uma ajuda de custo para vocês ficam aí trabalhando. Quando o café estiver produzindo, eu pago um salário, como deve ser para vocês. E torcendo para começar a guerra. O Brasil entra na guerra, o Brasil entra na guerra. Aí ele chega lá e fala, olha, ajuda de custo, não vai pensar. A porteira está aberta, vocês não sabem que quer ir embora, pode ir. Agora eu me aviso, lá fora vocês são considerados inimigos, não vai ser feira doce. A família o que é que faz? Ficam as duas famílias ali trabalhando de graça. Quer dizer, ele tem uma mão de obra escrava e ainda posa de bom mocinho. Você não precisa trabalhar. Aí o resto vocês vão saber da história. Então, mais paralelo a isso, como eu tenho uma biblioteca ali de café, eu comecei a pesquisar e tudo aquilo que as pessoas compravam caríssimo, que livro de café, como de charuto, de carros, de aviões e armas, matéria de colecionadores. Então, geralmente, os livros de café são caríssimos. Então, eu falei, poxa, eu vou pegar aquelas coisas que eu gosto de ver nesses livros, né, e que as pessoas geralmente não têm acesso, porque são livros caros, só colecionadores que compram, e aí
e vou colocar. Então você está lendo aqui e de repente se depara com uma receita de um licor de café, uma receita para prender marido, né, da simpatia, receita da sorte, receita, por exemplo, lê a sina, né, lê a sina, como é que lê a sina na borra de café, como é que se faz um brigadeiro, um pudim, tá certo? De café, licor, essas coisas. História, então tem curiosidades, tem história, tem um monte de coisa, né, sobre café. E dentro do mais o romancezinho. Então, como tem muita coisa aqui, eu gostaria de fazer pelo menos algumas coisinhas. Já estão prontas para cantar o do café? Ou começamos com a música? Pedro Paz? Vamos então com a música. Então, primeiro é um pouquinho de história, porque é o seguinte, o primeiro tratado do café, o café entrou para a história mesmo em 1616, aí entrou na história, porque tudo que tem antes é lenda ou suposição. Por exemplo, na Bíblia fala de umas sementinhas que Jacó comprou a progenitura, Esaú e tal, e diz que aquilo é leitinha, ruim de leitinha, comprar a progenitura de alguém, né? É café, tá, né, cara? No Homero, na Lusíada também fala, a Helena deu para Telemo, estava triste, deu para ele uma sementinha que ele ficou todo alegre, que era assim. Vamos lá então? Quem quiser abrir, vamos ver que página é. 199. Quiser, 199. 199. E depois, olha, ele tinha treinado, como ele não sabia fazer, ele treinou, mas depois ele vai cantar com a gente aí. Sabe? Quem soubesse, isto é assim engraçado. 199. Que é a língua do café. É, a língua do café, exatamente. Eu vou atrás de maneira, eu vou cantar em brasileiro. Não, eu em português. não consigo. Não consegue. Começa em português. Talvez nada mais. Segura aqui também. Vamos ver se eu lembro aqui a introdução. Foi lá por 1616, nos caminhos marítimos abertos, jamais nada era longe, tudo perto, refinou-se o interesse do holandês, pro valor do café tanto ele fez, que venceu numa grande emulação, o francês, o italiano e o alemão, via moca levaram para a Holanda, o que nunca se viu naquela banda, estuvas na fria Amsterdã. Foi então que o francês, por um desvio, lançou mão do café lá em Dijon. Implantou ao ar livre, não foi bom, bem merece um apupro e um assobio. Essa planta é do quente e não do frio, mais preciso é errar para que se aprenda. O molecado flandrino segue a cena, dando um pé na colônia tropical. Indonésia e começa o carnaval, o café fazer junta também. Do rei, do rei sol, aqui teve o café, ditava a moda, Solimão, algum tudo que tal tá moda, festas fez com café qual um farol, refletindo o sol, luz pela rebol, os 14 era muito bajulado, dos presentes um foi predestinado, em oferta das terras baixas, veio lindo pé de café do 1,5 m, que no jardim de fundo foi plantado. Esse pé de café também cuidado, em Paris só servia de ornamento, mas jamais tal caiu no esquecimento, pois ele é o mais antigo antepassado dos sabidos que foram pro outro lado desse mundo que é o novo onde outra vez já medravam cafeiros do holandês, filhos de Paris na Martinica, neto vai para a Guiana e por lá fica e de lá para o mercado português. Era uma vez, era uma vez, era uma vez, e o Brasil, que foi que ele fez? Ele fez o café, falar português. E o Brasil, que foi que ele fez? Ele fez o café, falar português. Vamos estreitando a flor do cafezal. A flor do cafezal é uma coisa que eu vi só, olha, eu fui lá no meio do cafezal e só vi uma vez. Porque ela é uma flor muito efêmera. Também bonita, branquinha, cheirosa, como a flor de laranjeira. Mas a flor de laranjeira dura tanto tempo, vai dar até tempo de buquê da noiva, né, com a grinalda e tal. Mas vê esse livro aí, por favor, por favor, esse livro, esse aí. Mas a flor do cafezal, ela é muito efêmera. Tem vezes, tem lugar que só dá uma noite, ela floresce e no outro dia, vamos ver, está florido, já não está mais. É muito, é 2, 3 dias no máximo. Aí
Então vamos os três, vamos. Que aí tu já fica aqui, canta uma, que a gente prepara ali a cantata do café. Vamos fazer a cantata. Mas só falar. Fala do personagem. Só falar. Vamos? Vem pra cá. Vai lá por dentro. É o João,